Olá, seja bem-vindo ao devocional de hoje. Eu sou Gabi e esta semana estudamos todo o capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Filipenses, refletindo sobre os temas principais. Hoje, porém, em vez de avançarmos, estamos reservando um tempo para desacelerar, deleitar-nos na palavra de Deus e meditar sobre o que aprendemos. Nosso tema é simplesmente olhar para trás e refletir. A passagem de hoje é o Salmo 1, versículos de 1 a 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Vamos nos aprofundar na palavra? Nos últimos 7 dias, abordamos muito conteúdo. Trabalhamos todo o capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses e hoje teremos a oportunidade de refletir sobre tudo isso. Pense se você se conectou com algo em particular nos escritos de Paulo ao longo desta semana. O que te inspirou? O que te desafiou? Na segunda-feira, decidimos ficar alertas. Comprometemo-nos a cuidar de nossa própria fé e da fé de nossos amigos neste mundo muitas vezes confuso. Na terça-feira, aprendemos a colocar a nossa confiança em Deus, em vez de em qualquer coisa deste mundo. Na quarta-feira, fomos lembrados de que, comparados ao conhecimento de Jesus, todos os elogios do mundo são como esterco. Na quinta-feira, fomos incentivados a correr a corrida da vida cristã com perseverança, mudando nosso foco das dores do passado para o que nos aguarda à frente e para a perfeição de Jesus, nosso Salvador. Na sexta-feira, decidimos ser mais intencionais com quem nos influencia, encontrando mentores espirituais que possam nos guiar mais profundamente em nosso relacionamento com Jesus. Finalmente, ontem, contemplamos a verdade de que somos cidadãos amados do céu, chamados para representar Jesus em um mundo que não o conhece. Seguir esse processo de recordar para refletir não é uma atividade aleatória, é uma tentativa de colocar em prática a sabedoria das Escrituras, o tipo de sabedoria de que se fala o verso 2 que lemos na passagem de hoje. Sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Quando dedicamos nosso tempo não apenas para ler a palavra de Deus, mas para nos deleitarmos e meditarmos nela, abrimos espaço para que Jesus nos guie de forma mais prática e nos transforme mais profundamente. Diminuir o ritmo e realmente prestar atenção à Bíblia é um ato de resistência em nosso mundo incessante. Isso nos renova, nos recalibra e nos planta firmemente na verdade, fazendo com que tudo o que fazemos prospere. Portanto, dedique seu tempo a isso hoje. Certamente valerá a pena. Reflita e ore comigo. Reserve um momento para se acalmar. Respire profundamente. Como você está se sentindo ao terminar esta semana? Pense nos seus motivos de gratidão ao Senhor e no que você precisa do auxílio dele hoje. Qual dos dias desta semana de devocional chamou sua atenção? Qual você achou especialmente desafiador? Considere voltar e ouvir novamente para meditar um pouco mais no que foi falado. As promessas do Senhor para aqueles que o amam são grandes e maravilhosas. Encoraje alguém hoje com elas. Vamos orar. Amado Deus, obrigada pela carta de Paulo à igreja de Filipos. Obrigada pela sabedoria prática e pelo poder espiritual que ela contém, e pelas lições que tenho aprendido com ela. Hoje,
Ajuda-me, Senhor, a me deleitar e meditar na Tua palavra. Acalme meu coração ansioso. Dê-me a Tua paz. Ensina-me a descansar e a permanecer em Tua presença. Oro para que eu possa mergulhar mais fundo em meu relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Olá, seja bem-vindo ao nosso Caminho pela Bíblia de hoje. Abra o seu coração para a linda mensagem da cruz, em Mateus capítulo 27, versículos 32 a 35 e 45 a 50. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, a quem forçaram a carregar a cruz. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram a Jesus vinho misturado com fel para ele beber, mas depois de prová-lo, ele recusou. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, lançando sortes. Houve trevas sobre toda a terra do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando por Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e a deu a Jesus para que bebesse. Os outros, no entanto, disseram: deixem-no. Veja se Elias vem salvá-lo. Jesus, porém, bradando novamente em alta voz, entregou seu espírito. Qual o significado maior da cena que acabamos de ouvir? O que o gesto de Jesus significa? Jesus viveu de forma irrepreensível. Ele nunca cometeu qualquer pecado, nunca foi injusto ou falou qualquer mentira. Jesus jamais foi rebelde, nunca traiu a vontade do Pai Eterno. O mesmo não pode ser dito sobre nós. Nós pecamos, mentimos, somos egoístas muitas vezes e nos rebelamos contra a vontade de Deus. É por isso que Ele estava lá, para nos substituir, para sofrer as consequências de uma culpa que não era dele, mas sim nossa. Aquela cruz foi feita sob a medida para mim e para você. Nós merecíamos estar lá, mas Ele a tomou no nosso lugar. Hoje, relembramos a história do seu sofrimento, não sentindo pena dele ou lamentando. Ao relembrarmos a terrível cena do Calvário, respondemos com corações agradecidos e rendidos em adoração. Jesus quer que tenhamos certeza de que o sacrifício dele é suficiente para garantir perdão definitivo por nossas transgressões. Podemos orar hoje, confessando nossos pecados e confiando que verdadeiramente somos perdoados por Deus. Não porque ele se esqueceu ou simplesmente ignora o que fizemos. Podemos confiar que a nossa dívida foi perdoada pelo Pai, porque ela foi plenamente paga pelo Filho. Pai, obrigado pela salvação, por esse preço tão alto que o Senhor Jesus pagou em nosso lugar. Renova dentro de mim a alegria da salvação e aumenta o meu amor e gratidão a Ti por essa graça imerecida que eu recebi. Louvado seja o Teu nome. Amém. Olá, eu sou Amanda Josepetti. Seja bem-vindo ao especial do Posicionadas aqui no Glorify. No capítulo 6 do Evangelho segundo João Marcos, Jesus envia seus discípulos, dá-lhes poder e autoridade para curar os enfermos e libertar os cativos e lhes orienta acerca do ministério. O capítulo continua com a história da morte e decapitação de João Batista. Orientada pela mãe, a filha de Herodias, após grande banquete onde sua dança agradou ao rei, teve o direito de um grande pedido. Sua mãe temia João Batista, porque este proibia seu relacionamento ilícito. Então, ela disse à menina que pedisse ao rei a cabeça de João. E assim ela fez. Temendo os convidados, o rei Herodes deu à menina o que lhe havia prometido. João Batista, naquele dia, foi morto decapitado. E sua cabeça foi entregue à menina, que logo levou a mãe. Ao ouvir o relato da sua morte, seus discípulos pediram o corpo para que o sepultassem dignamente. A seguir, Marcos relata a primeira multiplicação dos pães e peixes e o milagroso momento em que Jesus anda sobre as águas. Ao ouvirem acerca dos milagres de Jesus, as multidões o seguiam para onde quer que fosse. Ele e seus discípulos haviam se retirado de barco a fim de descansar e comer, mas a multidão ia diante deles como ovelhas sem pastor. Vendo-os, Jesus teve compaixão e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como estavam em um lugar deserto e já era tarde, os discípulos orientaram a Jesus para que mandassem embora o povo, para que pudessem ir aos povoados vizinhos a fim de comprarem algo de comer.
Disse-lhes Jesus: deem-lhes vocês algo de comer. Mas sabia que tinham apenas 5 pães e 2 peixinhos ali. Jesus então ordenou que toda a multidão se assentasse em grupos e, tomando os peixes e pães, deu graças e os partiu. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixes. Os que comeram foram 5.000. Que milagre! Que grande multiplicação! Ainda hoje, ficamos atônitos ao ouvir os milagres de Jesus. Logo em seguida, os discípulos saíram à frente de Jesus, para que o mesmo dispersasse a multidão. Ao anoitecer, vendo Jesus ainda em terra firme que seus discípulos no mar remavam com dificuldade, saiu ao encontro deles, andando sobre as águas. Ao vê-lo, eles gritaram aterrorizados, temendo ser um fantasma. Disse Jesus: coragem, sou eu, não tenham medo. E subiu no barco para junto deles, e então o vento se acalmou. O capítulo continua contando que por onde Jesus passou, nas cidades e povoados onde ia, curava os doentes e libertava os cativos. Muitos o seguiam e suplicavam para que pudessem ao menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Como aprendemos anteriormente neste estudo, novamente vemos a grande compaixão que Jesus tinha. Ele sempre se preocupava em atender as multidões e, por compaixão, mesmo quando ele e seus discípulos desejavam se retirar e descansar, ao ver os necessitados, ele parava para ensinar e fazer milagres. Que sejamos nós um reflexo do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo cheios de misericórdia e compaixão para com o próximo.